Clarinha chega na mansão. Mirtes agradece a hospitalidade de Geraldo. Samantha nota a ausência de Luz e Adela. Geraldo conta para a filha que deu algumas horas de folga para as empregadas. Samantha se revolta. Ela finge que está feliz com a presença das hóspedes. Geraldo comenta com Clarinha que a mansão estava muito vazia. Mirtes cita Beatriz. Clarinha decide recomeçar. Álvaro é gentil com Geraldo, mas ele o ignora de novo. Clarinha deseja ir ao belíssimo jardim da mansão. Abel, Guigo e Estrelinha acenam para todos. Nancy relembra ao mecânico que eles terão uma reunião com Félix. Ed decide ir para a universidade. Estrela empurra a cadeira de rodas de Guigo. Nancy presta apoio para Ângela. Leonardo volta. Nancy relembra que Ângela está convalescente. Leonardo fala para Ângela que eles precisam conversar. Clarinha pega uma flor e se desequilibra. Álvaro segura a irmã. Clarinha supõe que Álvaro não ama Samantha. Álvaro disfarça. Clarinha revela para o irmão que Samantha tem um amante. Álvaro deseja saber tudo sobre a esposa. Clarinha bate o pé que quer conhecer a história do irmão agora. Álvaro conta para Clarinha que se casou com outra. Ângela é fria com Leonardo. Ele ignora a ligação de Salma. Ângela se irrita. Leonardo fala para Ângela que precisa do nome da pessoa que o vacinou. Ângela desconhece a identidade do enfermeiro. Ela fala para Leonardo que não quer ter problemas com Salma. Ângela exige que o médico pare de procurá-la. Eles discutem. Leonardo fala para Ângela que a amava. Ela sugere que ele valorize Salma. Leonardo fala para Ângela que eles podem se acertar. Ela inventa que está esperando a visita de Álvaro. Leonardo fica doente de ódio e sai. Ângela sofre. Álvaro conta para Clarinha que vai ter um filho. Ela repreende o irmão por ter traído Ângela. Álvaro fala para ela que se sacrificou para pagar o seu tratamento. Clarinha quase conta para o irmão que Dário é amante de Samantha, mas Dário aparece no exato momento. Clarinha rejeita os presentes do prometido. Ela relembra que Dário não é mais seu médico. Ela avisa também que detesta flores e ursos de pelúcia. Álvaro estranha esse climão estranho e a situação toda. Leonardo pensa em Ângela e Salma. Álvaro chega ao hospital. Samantha conta para o Bígamo que Leonardo o viu na cama com Ângela. Ela o relata que o plano está avançando. Álvaro avisa a Salma que foi dispensado por Ângela. Salma avisa ao Bígamo que Leonardo pensa o pior de Ângela. Enquanto isso, Ed faz compras com Ângela. Ele confessa que não tem boas notícias. Ângela relembra que precisa pagar a universidade. Ed se oferece para ajudá-la, mas Ângela recusa. Élida chega na casa e dá flores para Ângela. Ed cheira as rosas. Élida entrega vitaminas para Ângela. Ângela recebe seu cheque. Élida conta para Ângela que Álvaro aumentou o salário dela. Ângela ressalta que não quer dever nada para aquele traste. Élida sugere que Ângela aceite o dinheiro logo. Ed convence a amiga a ficar com esse dinheiro. Ângela muda de ideia e agradece a ajuda de Deus. Salma entrega um relatório para Leonardo. Dário vai ao consultório de Léo e demonstra sua preocupação para ele. Leonardo fala para o irmão que pode ajudá-lo. Dário confessa para Léo que Álvaro é um amigo horrível. Dário admite que fez algo grave e segue descontrolado. Leonardo o segura e sugere que ele conte a verdade para Álvaro. Dário decide continuar calado. Adela lê um diário. Geraldo se aproxima. Adela esconde o seu diário. Mirtes os escuta. A megera descobre que Adela foi acusada por um crime. A cozinheira relata para Geraldo que não quer conversar sobre o passado. Geraldo fala para Adela que pode fazer algo por ela sim. Adela garante para Geraldo que jamais cometeu crime algum. Mirtes decide usar essa informação tão valiosa contra a rival. Nancy se reúne com os pobres da vila e sugere que eles recusem imediatamente a ajuda de Félix. Todos não querem dar para trás. Nancy comunica a todos que eles podem perder suas casas. Félix inventa que só quer o melhor para a comunidade. Ele garante para Nancy que jamais enganaria ninguém. Todos seguem dispostos a aceitar a ajuda. Félix exige que Pablo e Abel também assinem as promissórias. Ed nota que Ângela segue triste.
Ela não consegue esquecer Leonardo. Angela fala para Ed que é uma azarada no amor. Pablo e Nancy temem que todos sejam enganados. Abel sugere que os vizinhos reflitam. Os pobres falam para os Pérez que eles devem agir com democracia. Abel se estressa e assina logo esse lixo. Os pobres fazem um coro para Félix. Luiz se preocupa. Benjamin prega uma foto de Mirtes. Ele fala para o subordinado que continua investigando a morte de Sandro. Benjamin desconfia muito de Mirtes. Ele conta para o funcionário que a víbora queria o seguro de vida de Sandro. Benjamin fala também que quer pegar Mirtes na contradição. Ele pensa em interrogar o porteiro do prédio. Benjamin dá ordens para seu subordinado. Félix segue nos braços do povo. Luiz fala para Nancy que Félix não é nada confiável. Ela informa a advogada que Guigo precisa do pai por perto. Nancy sugere que Luiz lute pelo amor de Pablo. Luiz admite para a advogada que gosta de Pablo sim. Nancy exige que Luiz dispense Félix. Félix escuta o relato da esposa e descobre que ela sente nojo dele. Félix grita com Luiz e a confronta. Todos ficam abismados. Adela lê os relatos que Beatriz escreveu sobre Geraldo. Mirtes flagra a viúva e pega o diário. Ela exige uma explicação de Adela, a chamando de bisbilhoteira. Geraldo aparece. Mirtes revela para o ricaço que Adela estava com o diário. Geraldo confronta a Adela. Adela confirma para o patrão que leu o diário. Geraldo dispensa Mirtes e decide resolver a situação a sós com Adela. Ele a encara. Álvaro é surpreendido por Dário. Álvaro conta para Dário que está com sono. Dário informa ao amigo que não suporta viver sob pressão. Álvaro não entende esse comentário. Dário revela para Álvaro que é amante de Samantha. Álvaro quase tem um troço. Leonardo olha para uma aliança. Ele recorda sua conversa com Ângela. Salma chega no apartamento e vê o anel. Salma fala para Leonardo que se arrependeu por ter rejeitado o pedido dele. Ele a pede em casamento de novo. Ela aceita. Salma e Leonardo tiram uma selfie para comemorar o noivado. Na foto, ela exibe a aliança e o agarra. Ângela escuta o toque do telefone. A enfermeira recebe a foto da rival. Ângela descobre que Leonardo e Salma vão se casar e fica arrasada. Ângela entra em surto. Ed acorda e se aproxima de Ângela. Ed consola a amiga. Ela fala pro Best que Salma está conseguindo o que quer. Ângela decide esquecer Leonardo. Os dois começam a estudar. Álvaro chacoalha Dário. Dário abre todo o jogo com o bígamo e conta que já não suporta tantas humilhações. Dário leva um soco de Álvaro. Dário insinua que é bem melhor do que Álvaro, inclusive na cama. Álvaro chama Dário de traidor. Dário avisa que não vai voltar a ajudá-lo em artimanhas. O pediatra é empurrado pelo falso amigo. Félix xinga Luiz. Nancy e Pablo defendem a coitada. Luiz pede para conversar com Félix a sós. Pablo ameaça o marginal. Dário ressalta que Álvaro não ama mais ninguém, pois traiu Ângela da forma mais baixa e cruel possível. Eles saem no tapa e todos assistem à briga. Álvaro demite Dário do hospital e ele fica no chão. Dário se recompõe. Álvaro continua cuspindo fogo. Salma percebe que Ângela visualizou a mensagem. Leonardo agrada a noiva. Luiz e Félix brigam feio. Ele a chama de tonta e avisa que já está farto do desprezo dela. Ela tenta enrolá-lo. Félix informa a Luiz que não vai permitir que Guigo seja operado. Luiz se desespera. Félix comunica que vai voltar a ficar com a guarda de Guigo. Luiz chora muito. Félix a tortura e ela desaba. Geraldo se decepciona com Adela. Ele a informa que o diário é algo íntimo. Adela pede perdão para Geraldo e conta que é uma idiota. Adela relata para Geraldo que Beatriz escrevia muito bem. Geraldo continua choroso e é frio com Adela. Adela pensa em pedir demissão, mas ele impede. Adela fala para Geraldo que não merece a confiança dele. Geraldo informa a cozinheira que deve gratidão a Ângela. Ela se emociona. Adela comenta com Geraldo que não terminou de ler o diário. Ele decide contar o resto da história para ela. Ângela termina uma atividade. Ed admira a amiga. Ângela fala para o amigo que vai realizar o seu sonho.
Eles recebem uma visita. Uma pobretona surge com seu filho doente. Ângela fala para a colega que não é médica, mas decide examinar o moleque. Álvaro chega na mansão e chama Samantha de vagabunda. Ela reage abismada. Álvaro informa a esposa que já descobriu o casinho dela com Dário. Samantha gargalha e admite para o marido que seduziu Dário por puro capricho. Álvaro quase bate em Samantha. Clarinha escuta os dois. Samantha fala para Álvaro que Geraldo vai ficar do lado dela, pois ele nunca o suportou. Álvaro chama a esposa de oferecida. Samantha garante que manipula quem bem entender. Clarinha fica chocada. Samantha ressalta que Álvaro também não vale o que o gato enterra. Álvaro ameaça se separar de Samantha. Ela relembra que o marido deve muito dinheiro devido à internação de Clarinha. Samantha obriga Álvaro a continuar com ela. Clarinha se sente culpada pela desgraça do irmão. Samantha segue com sua vingança. Álvaro planeja virar o jogo. Ele deixa Samantha sozinha. Geraldo confessa para Adela que demorou para conquistar a confiança do sogro. O ricaço expõe seus sentimentos para a querida. Mirtes percebe que Geraldo não discutiu com Adela. Adela fala para Geraldo que precisa cuidar de Ângela. Ela conta que já deixou a comida pronta. Mirtes se irrita. Ângela sara o menino. A vizinha tenta pagá-la, mas Ângela recusa. Ed pega o dinheiro e avisa que Ângela não pode ser orgulhosa. Ele pede para a vizinha não falar para os demais que Ângela atende crianças doentes. Ed ressalta que Ângela tem um bom coração. Eles se abraçam de novo. Ângela acredita que perdeu Leonardo para sempre. No dia seguinte, Adela toma o café da manhã com a filha. Outra pessoa surge com a esposa doente. Ângela socorre a fulana. Ela faz uma massagem nela. Ângela fala para o vizinho que a dama está com um problema na vesícula. Ela não sabe como ajudar a Mona, mas tem uma ideia. Ângela liga para Leonardo. Samantha se reúne com Mirtes. A megera comenta com a Patricinha que Geraldo está interessado em Adela. Mirtes revela para Samantha que Adela leu o diário de Beatriz. Elas detonam a pobrezinha. Mirtes fala para Samantha que Geraldo é capaz de ficar com Adela. Samantha ressalta que o pai não pode se envolver com uma criada. As vilãs tramam contra Adela. Leonardo conta para Ângela que a mulher foi levada por uma ambulância. Ângela comemora. Leonardo percebe que Ângela será uma grande médica. Ela o felicita pelo noivado. Os dois se estranham. Leonardo fala para Ângela que não entende a atitude dela. Ele relembra a Ângela que queria formar uma família com ela. Ângela avisa a Léo que não quer brigar agora. Ele ressalta que Ângela vai deixá-lo louco. Leonardo fala para Ângela que não confia nela e se retira. Estrelinha pede para Ângela não chorar por um idiota. Geraldo descobre o ocorrido no hospital e chama Álvaro de animal. Álvaro fala para o sogro que Dário é um incompetente. Geraldo exige que Álvaro recontrate Dário para ontem, porque ele é o dono do hospital. Geraldo avisa que eles vão ter uma reunião com Leonardo. Samantha informa a Mirtes que precisa sair. A víbora conta para Patricinha que tem um plano. Mirtes revela para Samantha que Adela foi acusada por um crime. As vilãs desejam que Adela seja presa. Mirtes fala para Samantha que vai proteger o patrimônio dela. A escandalosa relata para Saci Pererê que é capaz de tudo para se livrar das rivais. Um engravatado vai à vila e Ed o recebe. O homem conhece Estrela. Estrela faz o profissional pensar que Ângela e Ed são um casal. Ed conta para o engravatado que adora Estrelinha. Guigo aparece. Estrela conta para o homem que é amiga do moleque. Ela informa ao fulano que está feliz com a nova família. Adela chega. Estrela chama a cozinheira de avó. Leonardo revela para Álvaro e Geraldo que Ângela sofreu um atentado no hospital. Samantha os interrompe. Geraldo exige que a filha participe da reunião. Leonardo informa a todos que quer denunciar o ocorrido. Álvaro se preocupa com Ângela. Leonardo conta para todos que Hélida achou um frasco de oxitocina entre os frascos da vacina. O bonitão mostra o recado anônimo que recebeu para os presentes. Álvaro fica indignado. Leonardo conta para todos que Ângela recebeu uma dose de oxitocina ao invés da vacina. O engravatado conclui o seu trabalho. Abel chega e Estrela pula no colo dele. O homem se retira.